Lucas capítulo 18. Quando Jesus entrou em Jericó, estava passando pela cidade um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos. Procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada, para ver Jesus passar a ver. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa, com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa. Esse homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e contou uma parábola para corrigir a impressão de que o reino de Deus estava para começar logo. Ele disse: Um homem nobre que morava em certa província foi chamado à distante capital do império para ser coroado rei da sua província. Antes de partir, ele reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles certa quantia em dinheiro e disse-lhes: Façam esse dinheiro render enquanto eu estiver ausente. Mas o seu povo o odiava e enviaram uma declaração de independência, dizendo: Não queremos que este homem seja nosso rei. Ao voltar, ele chamou os homens a quem tinha dado dinheiro para saber o que haviam feito com ele e quais haviam sido os lucros. O primeiro homem veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 10 vezes mais a quantia recebida. Muito bem, exclamou o seu senhor. Você é um servo eficiente, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensar será governador sobre 10 cidades. O servo seguinte também conseguiu um bom lucro e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o seu senhor, você será governador sobre 5 cidades. Mas o terceiro servo disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu o guardei bem seguro, porque fiquei com medo do Senhor, que é um homem severo. Tira o que não é seu e colhe o que não plantou. O seu senhor respondeu: Seu servo mau,
eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não é meu e colho o que não plantei, então por que não depositou o dinheiro no banco para que pelo menos eu recebesse os juros? Assim, pois, voltando-se para os outros que se achavam ali, disse: tome o dinheiro dele e dê ao homem que ganhou 10 vezes mais. Mas o Senhor disseram: ele já tem 10. Ele respondeu: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora, quanto a estes meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui, para que sejam mortos na minha presença. Depois de dizer isso, Jesus continuou a viagem para Jerusalém, caminhando na frente dos seus discípulos. Quando chegaram aos arredores de Betfage e Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia próxima, e ao entrarem, procurem um jumentinho amarrado ao lado da estrada e que nunca tenha sido montado. Desamarre-o e tragam o animal aqui. E se alguém perguntar: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o animal? Digam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho, como Jesus tinha dito, e quando o estavam desamarrando, os donos lhes perguntaram: que estão fazendo? Por que estão desamarrando o nosso jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Assim eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram seus mantos sobre o lombo do jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Então o povo espalhou seus mantos pela estrada diante dele. E quando começaram a descer do Monte das Oliveiras, a multidão gritava e cantava enquanto caminhava, louvando a Deus alegremente por todos os maravilhosos milagres que tinham visto. Eles exclamavam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o Senhor inteiro disse alegre: glória a Deus nos mais altos céus. Mas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, chame a atenção dos seus seguidores para que não digam estas coisas. Ele respondeu: eu afirmo a vocês que se eles ficarem calados, as pedras gritarão. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém e ele viu a cidade lá adiante, começou a chorar sobre ela e disse: se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas essas coisas agora estão ocultas aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos amontoarão terra
contra os seus muros, e a cercarão, e cercarão fileiras contra você, arrasarão tudo, e esmagarão os seus filhos dentro de vocês, Jerusalém, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os negociantes das suas barracas, dizendo: as Escrituras declaram: a minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Depois disso, ele ensinava todos os dias no templo, mas os sacerdotes principais, os mestres da lei e os homens importantes do povo procuravam um jeito de livrar-se dele, porém não podiam imaginar nenhum, porque ele era um herói para o povo, que dava ouvidos a cada palavra que ele dizia. Finalizemos Lucas capítulo 19.